Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje é mais uma empresa que é indicada aqui pelos nossos inscritos, lá pelo Tadeu Luciano. Grande Tadeu, muito obrigado aí pela sugestão. É um prazer poder recontar a história dessa empresa, já que ela já havia sido retratada aqui pelo canal Silas Negrofe das demonstrações contábeis do ano de 2020. E agora vamos trazer então as informações mais atualizadas da empresa. Trata-se da Irani Papel Embalagem SA, ou a celulose Irani também, né, que foi muito conhecida com esse nome. Então hoje vamos retratar novamente a Irani, mas recontando um pouquinho da sua história, né, relembrando a história da Irani, mas principalmente trazendo aqui as informações atualizadas até o primeiro semestre do ano de 2021. E essa empresa é muito interessante a gente contar a história porque toda uma trajetória de empreendedorismo, de luta, né, para se construir uma empresa, né? E essa empresa ela começa lá no ano de 1929, quando no Rio Grande do Sul o senhor José Moraes Velhinho, ele construiu a Vinícola Rio Grandense, né? Então a Vinícola Rio Grandense, uma das mais tradicionais vinícolas do Brasil, isso lá no ano de 1929, daí junto com o Galeazzo Paganelli, chegando lá na véspera da Segunda Guerra Mundial, ali praticamente quando já estávamos nessa época da Segunda Guerra Mundial, as vendas de vinhos começaram a cair. E como eles tinham uma reserva financeira, resolveram diversificar a sua atuação. E tanto que escolheram a atuação no ramo de celulose e papel. Por quê? Porque também com a Segunda Guerra Mundial havia uma forte demanda por esse produto que era praticamente todo ele importado. Então resolveram partir para a produção de celulose e papel. E aí pegaram uma pessoa ali que era o braço direito deles na Vinícola Rio Grandense, que era o senhor Alfredo Fedrizzi. E o seu Alfredo Fedrizzi, então, foi ali com mais alguns funcionários da Vinícola Rio Grandense prospectar áreas em Santa Catarina para poder desenvolver essa indústria de celulose e papel. E aí, depois de verificar algumas fazendas na região, acharam uma. E essa fazenda, ela ficava no município ali de São João do Irani, praticamente ali em Cruzeiro do Sul, que atualmente é a Joaçaba. Então acharam lá uma fazenda onde poderiam implantar essa fábrica, só que tinha um problema. Essa fazenda ficava a 25 quilômetros de distância da cidade mais próxima e nem estrada tinha. Então a primeira missão deles foi o quê? Construir uma estrada de acesso, eles mesmos construindo uma estrada de acesso até onde seria construída a fábrica. E aí construíram a estrada e aí na sequência começaram a construir a fábrica de celuloses Irani limitada na época. Tanto que daí no ano de 1941 a fábrica já começou a ser construída e naturalmente que com todas as dificuldades de localização de equipamentos, aí também tiveram que construir uma represa para fornecimento de energia elétrica para a produção dessa fábrica. E aí no ano de 1944, depois de 3 anos de instalações, de praticamente trabalhar na infraestrutura, em 1944 começou a primeira produção de papel da celulose Irani. Aí indo para o ano de 1945, aí com essa construção da represa também começaram a gerar a energia elétrica. E aí daí na sequência, a partir de 1949, já começaram a produzir também a própria celulose, né? Mas nessa época toda, a grande dificuldade era o quê? Era investir tanto na produção de celulose e de papel, mas também na produção de energia, e aí foram construindo algumas usinas hidrelétricas para abastecer de energia toda essa fábrica. E aí a fábrica começou a se desenvolver. No ano de 1958, já construíram também, já fizeram o seu primeiro reflorestamento, né? Então passaram a ter o reflorestamento próprio para abastecer a fábrica. No ano de 1994, o controle da fábrica foi adquirido pelo grupo Habitasul. No ano de 1996, compraram também uma indústria de papel, aquele papel ondulado, papel para embalagens da Orprim, né? E aí passaram a ser donos da Orprim. Em 1998 passaram também a produzir móveis destinados aos mercados europeu e norte-americano.
e no ano de 2004 também já atuavam em diversos setores da indústria alimentícia, fornecendo papel também para a indústria alimentícia. E hoje a Irani é uma das principais fornecedoras de embalagens aqui para o Brasil e também para o mercado externo. Então, para a gente conhecer como que está a situação da Irani, trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019 e 2020 e agora o balanço do primeiro semestre do ano de 2021, para a gente saber como é que está a situação da Irani através dos seus números. Portanto, vamos aos números. Então vamos para a análise das demonstrações contábeis da Irani Papel e Embalagem S.A. e para tanto eu trouxe para vocês aqui os 3 últimos exercícios 2018, 2019 e 2020 e também as informações mais atualizadas da companhia referentes ao primeiro semestre do ano de 2021. E é para que possamos entender o que os números querem nos contar. Então, dentro das demonstrações, nós temos 2 grupos aqui, o ativo e o passivo. Dentro do ativo, nós vamos ter todos os bens e direitos da companhia e vão ser separados aqui nos bens e direitos para movimentação, chamado capital de giro, e os bens e direitos fixos, né, que são os recursos que são traduzidos através de valores a receber num prazo superior a 1 ano, toda a imobilização, máquinas, equipamentos, instalações, ferramentas, acessórios, enfim, todos os bens necessários ao desenvolvimento da atividade da empresa, e o intangível, que são os chamados bens de natureza incorpórea. Isso quer dizer, são aqueles bens que não existem fisicamente, porém têm um valor econômico, como é o caso de marcas, patentes, software ágil na aquisição de outras companhias e tudo mais, então aparece aqui dentro do intangível. Mas o que nos interessa dentro do balanço aqui do ativo é justamente o capital de giro, porque através desses recursos é que a empresa consegue movimentar todos os demais. Então, considerando que ela tem dentro do seu patrimônio um patrimônio de 1.526 bilhões de reais, desse valor, 386 milhões estão no ativo circulante, no capital de giro, o que representava 25,3% de tudo que a empresa possuía. E esse capital de giro ele é separado aqui em caixa equivalente, que é o dinheiro que a companhia tinha no dia 31 de dezembro de 2018, 132 milhões. 168 milhões em valores a receber, contas a receber, duplicados a receber, e os estoques no valor de 71 milhões de reais. Já para o ano de 2019, o patrimônio praticamente permanece estável aqui na faixa de 1,5 bilhão, 1.579 milhões de reais. E o capital de giro vai para 503 milhões, agora passa a representar 31,9% do que a empresa possui. Passa a ter no seu caixa 109 milhões, uma queda em relação ao ano anterior, contas a receber 162 milhões, praticamente estável, e o estoque aqui aumenta um pouquinho aqui para 76 milhões. Existe aqui um crescimento nos outros créditos, onde nós vamos ter aqui bens destinados à venda nas chamadas operações descontinuadas da empresa. Já para o ano de 2020, o patrimônio total pula para 1.814 bilhões, o capital de giro vai para 771 milhões, com 42,5% de representatividade. O volume de dinheiro em caixa salta de 109 milhões para 346 milhões, as contas a receber de 162 também aumentam aqui para 202 milhões, e o estoque praticamente permanece estável, fechando em 73 milhões de reais. Nos 6 primeiros meses do ano de 2021, o patrimônio total da empresa pula para 1.974 bilhões e passa a ter agora 841 milhões no ativo circulante e capital de giro, o que representa agora 42,6%. O volume de dinheiro em caixa aumenta para 374 milhões, aumenta o contas a receber para 261 milhões e aumenta os estoques para 117 milhões. Como eu citei há pouco para vocês, esse grupo aqui é de extrema importância para a empresa, pois através dele é que vão ter os recursos para movimentar toda a atividade da empresa. E o que nós observamos nesse capital de giro é que ele vai de 25 para 31, para 42, permanece estável no 42, então ele vem aumentando gradativamente ao longo do período. Vamos olhar agora o que acontece com o endividamento da empresa. E aí o endividamento ele é visto no grupo do passivo. Passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo e o total do endividamento.
O total de endividamento da Irani era de 1 bilhão 219 milhões, o que representava 79,9% de tudo que a empresa possuía. Então, se ela tem um patrimônio de 1 bilhão 526, ela deve 1 bilhão 219, portanto, ela deve quase que 80% de tudo aquilo que ela tem. No ano de 2019, essa dívida fica em 1 bilhão 243 milhões, porém o peso dela fica um pouquinho menor, 78,7%. Já para 2020, a dívida recua para 1 bilhão e 27 e agora o peso da dívida passa a ser de 56,7%. Então a dívida ela vai ficando menor, ou pelo menos menos pesada do que era nos anos anteriores. E nos 6 primeiros meses do ano, a dívida fecha com 1 bilhão 101, com peso de 55,8%. Então, repare aqui que o endividamento sai de 79,9 para 78,7, cai para 56,7, mais um recuo para 55,8%. Então, a empresa melhora o capital de giro, diminui o endividamento, o que é um excelente sinal. Já em termos de resultados, em 2018, a empresa tinha fechado com prejuízo de 223 mil reais. Isso por quê? Por causa do resultado das operações descontinuadas negativo. A empresa até gerou um lucro na sua atividade de 27 milhões. Porém, devido ao resultado negativo nas operações descontinuadas, fechou com prejuízo de 223 mil. No ano de 2019, mais um prejuízo de 79 milhões, mas isso em função também de resultado negativo das operações descontinuadas, porque o lucro da atividade em si fechou em 26 milhões. Já no ano de 2020, agora já livre das operações descontinuadas, aí ela passa a ter um lucro de 92 milhões e no ano de 2021, um lucro de 124 milhões em apenas 6 meses. Então, vamos observar aqui, o faturamento sai de 799 milhões para 898 milhões, para 1 bilhão e 29 no ano de 2020 e nos 6 primeiros meses do ano já acumula um faturamento de 759 milhões de reais, o que projeta aqui um faturamento de pelo menos 1 bilhão e meio para 2021. Então o faturamento vem crescendo a cada ano e aqui os resultados negativos que tinha das operações descontinuadas agora passam a ser resultados positivos da atividade da empresa, indo para um lucro de 92 milhões para 124, o que também projeta um lucro recorde aqui para 248 milhões aproximadamente para o ano de 2021. São esses os números, então, que a gente observa aqui da Irani, capital de giro melhorando, o endividamento diminuindo e a empresa agora sendo cada vez mais lucrativa. São essas as informações que os números das demonstrações contábeis querem nos passar referentes a Irani Papel e Embalagem S.A. Trago para vocês também aqui os gráficos dos índices de liquidez da Irani, trazendo aqui a liquidez geral, que mede capacidade de pagamento no curto, médio e longo prazo, e a liquidez corrente, que trata apenas do curto prazo. A liquidez geral ela sai do índice de 0,47 em 2018, sobe para 0,60 em 2019, mais uma elevação para 0,96 em 2020 e permanece no 0,96 no primeiro semestre de 2021. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que a Irani terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 96 centavos. Já a liquidez corrente, que mede apenas o curto prazo, ele sai com índice de 0,85 em 2018, 1,17 em 2019, sobe para 2,78 em 2020 e fecha o primeiro semestre de 2021 com 3,04. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de R$ 3,04. Paga e sobra bastante, mostrando uma folga financeira da empresa no curto prazo. Já nesse outro gráfico, trazemos também aqui os índices de endividamento, qual o tamanho da dívida da empresa e como que essa dívida vem se comportando ao longo do tempo. Ela começa no ano de 2018 com 79,8%, um pequeno recuo para 78,7% em 2019, aí ela cai bastante para 56,7% em 2020 e fecha o primeiro semestre de 2021 com 55,8%. Isso quer dizer, em relação a todo o patrimônio da empresa, a dívida é de 55,8% desse patrimônio. De tudo aquilo que ela tem, ela deve 55,8%.
E fechamos agora com os índices de rentabilidade, trazendo aqui para vocês a margem líquida, a rentabilidade do ativo e a rentabilidade do patrimônio líquido. A margem líquida, que no ano de 2018 era de menos 0,02%, no ano de 2019 aí ela fechou com menos 8,86%, portanto uma margem negativa. Aí no ano de 2020 se recupera, vai para 9,01%, e no primeiro semestre de 2021 fecha com 16,4%. Quer dizer, de tudo aquilo que a empresa vende, sobra líquido para ela 16,4%. Já na rentabilidade do ativo, nós temos ali 0,01% em 2018, negativo, menos 5,04% em 2019, e aí no ano de 2020 reverte, fechando positivo com 5,11%. Isso quer dizer, em relação a todo investimento feito dentro da empresa, ela gera um ganho de 5,11%. E fechando com a rentabilidade do patrimônio líquido, que é a rentabilidade do acionista, o acionista que tem suas ações dentro da empresa, quanto que ele teve de resultado nesse período analisado? No primeiro ano de 2018, uma rentabilidade negativa de 0,07%. Em 2019, negativo também, só que agora maior, 23,65% negativo. E aí ela já começa a reverter no ano de 2020, fechando com 11,8% positivo. Os acionistas que tinham ações da Irani em 2020 tiveram ganho através dos lucros obtidos pela empresa de 11,80%. E trago para vocês também aqui um gráfico do comportamento da ação no período de 12 meses, né, onde ela começa lá 12 meses atrás com 4,69, atinge um pico de 9,57 e hoje se situando ali com uma margem de elevação em 7,12, quer dizer, cada ação sendo negociada a R$ 7,12, e isso agora no dia 10 de outubro de 2021. Tá, então, mais uma empresa analisada e, nossa, que história, hein? Que história. Imaginar a construção de uma fábrica do nada, lá no meio do mato, construindo a estrada e construindo os recursos para que essa fábrica pudesse se desenvolver. Então, todo o trabalho de uma pessoa, Alfredo Fedrizzi, como a gente retratou aqui, né? Então, todo esse espírito empreendedor, né? E por isso que a gente valoriza muito as nossas empresas, porque atrás de cada empresa tem muita história, tem muita luta, tem muita dedicação. E naturalmente que a gente fica sempre aqui na torcida pelo sucesso dessas empresas, porque para você que é investidor, que compra ações de uma empresa, você está investindo numa empresa, então o que a gente quer é que essa empresa se desenvolva, que ela cresça, que ela gere emprego, que ela gere renda, e naturalmente você que é investidor participou, né, está participando de todo esse processo, né? E aí naturalmente que o sucesso de uma empresa também gera emprego e gera renda, que faz com que o nosso país se desenvolva cada vez mais, a razão pela qual a gente fica aqui sempre na torcida pelo sucesso das empresas, porque o sucesso tanto é bom para a empresa, é bom para as pessoas que passam a ter emprego e é bom para você que é investidor, que participa de todo esse processo. E aí, naturalmente, você vai aos pouquinhos construindo o seu patrimônio para ter uma vida cada vez melhor e uma vida cada vez mais digna através de investimento na empresa, na geração de emprego, na geração de desenvolvimento. Dito isso, bons investimentos para vocês.